Garanta 30% de acerto a mais na sua prova de natureza com esses três tipos de questões que eu vou te mostrar aqui. Então, olha só, eu quero fazer com você um mapeamento direto de questões que se repetem no Enem. Então, se você gravar bem o modelinho dessas questões que eu vou te mostrar e como elas já caíram no Enem, eu quero te mostrar outras questões que são iguais a elas, você vai garantir 30% a mais de acertos na sua prova do Enem na parte de natureza. Então vem comigo aqui já para a gente se ligar nisso. Olha só, a primeira questão que eu quero te mostrar é exatamente essa questão aqui, ó, do Enem 2022, tá? Presta atenção na construção dela. Eu só quero que você olhe para o comando. Olha só, uma medida profilática comum a essas duas doenças é. Então, olha só, o grande X da questão, o grande core dessa questão é isso aqui, ó. Medida profilática. Então ela está falando sobre a grande parasitologia que o Enem ama cobrar ao longo dos anos. Então o que é parasitologia, professor? Nada mais, nada menos do que o estudo das doenças, ou seja, as parasitoses que podem infectar os seres humanos. E aí qual é a grande sacada com relação a essa questão? Ela vai trazer um contexto específico, seja ele um contexto de informativo da saúde, ou um caso específico que possa ter chegado num posto de saúde, no médico, enfim, né? Enfim, ele vai trazer uma contextualização e vai te pedir algo relacionado com aquela doença. Geralmente ele pergunta sobre medidas profiláticas. O que é que são medidas profiláticas, professor? Nada mais, nada menos do que medidas que evitam a contaminação. Então, para eu saber como evitar a contaminação, eu preciso saber como é que se transmite essa doença. Então, esse é o ponto. Então, isso aqui se repete várias e várias vezes ao longo dos anos. Vem aqui comigo para 2021. Olha só, 2021. Olha o comando dessa questão. Qual a forma de combate? Olha só, a forma de combate relatada tem como atividade ou. Então, olha só, ele quer saber, nesse caso aqui, sobre a medida profilática que foi descrita no texto acima. Qual é a atividade profilática que ela tem? Ela impede, ela compromete, ela reduz, ela mata, ela repele. Entendeu? Medida profilática mais uma vez. Vamos voltar um pouquinho mais aqui, olha só. Com relação ao Enem 2019, ele vai falar aqui da família Retroviridae. Só que aqui ele muda um pouquinho a pergunta, tá certo? Eu vou aqui minimizar para poder caber aqui, ó. Olha só, ele muda a pergunta, ele fala: quais os avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções? Aqui ele já muda o foco da questão de medida profilática que evita contaminação para um possível tratamento, que isso aqui já é pós-contaminação. Então veja que gira muito em torno dessa transmissão da doença para o seu hospedeiro. Então o Enem ama cobrar esse tipo de questão, que explora conhecimento sobre a transmissão de uma doença. Então você quer se dar bem no Enem, quer aumentar o seu número de acertos, você precisa mapear questões que tenham aí envolvimento com transmissão de doenças. Olha só uma questão mais recente ainda aqui desse mesmo core 2023. Ele vai descrever para você ali uma doença específica, que é a leishmaniose, tá? E vai te perguntar o seguinte, olha, em qual material dos cães a presença do protozoário representa um risco de transmissão dessa zoonose? Minha gente, é só transmissão que o Enem ama perguntar. 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 caiu também. Então, é desse jeitinho aqui que o Enem ama perguntar. Então, com esse tipo de questão, você consegue aumentar o seu número de acertos. Então, eu te prometi aqui três questões. Três tipos de questão que vão te fazer garantir mais questões em biologia na sua prova. Vamos para o segundo tipo de questão. O segundo tipo de questão é questão de ecologia. Tá? O grande core das questões de ecologia gira muito em torno de quê? Em torno da dinâmica trófica, que é o movimento de partículas entre os níveis tróficos, entre os indivíduos que compõem a cadeia alimentar do ecossistema. Então você tem ali trânsito de matéria, trânsito de energia e assim por diante, tá? E aí olha só nesse Enem 2023 o que foi cobrado. Ele vai perguntar, dentro do corpo do vegetal, esses contaminantes terão. Ele está trazendo aqui o grande contexto da bioacumulação, certo? Então o Enem ama cobrar esse viés da bioacumulação. De que forma, professor? De uma forma que você
sempre está direcionado a entender quem é que está acumulando mais ou sabendo quem acumula mais, para que isso pode ser usado, tá? Então são esses dois viés. Esse tipo de questão é um tipo de questão que vai te ajudar a garantir mais acertos. Olha só, ele pergunta aqui dentro do corpo vegetal o que, é que vai acontecer com esses contaminantes. Eles serão acumulados. É o que está aqui exatamente na letra B, tá? Quando a gente vai para essa questão de 2024, que caiu, né, o Enem do ano passado, estou gravando esse vídeo em 2025, né? Ele vai trazer aqui o mesmo contexto, ele vai falar sobre a fitorremediação. Mesmo contexto de biorremediação lá de cima. E ele está perguntando qual desses processos aqui, ó, de biorremediação utilizando uma planta podem ser mais eficientes para o quê? Ó? Para retirar o mercúrio. O mercúrio é um material bioacumulável. Então, desses processos que estiver falando sobre bioacumulação, né, que é esse último aqui, ó, nas partes aéreas da planta, ele vai estar relacionado com a resposta. Então, só uma das alternativas tem a resposta letra E, que é a fitoextração, tá certo? Então, acumular isso daí e depois retirar esse material do meio ambiente. Então, veja que é um modelo de questão igual ao de cima. O que é que o acúmulo pode ser utilizado, ou o que é que isso pode ser explorado, ou como o acúmulo está acontecendo, enfim. É um modelo de questão. Então, esse tipo, é um tipo de questão. Você olha, esse tipo de novo, está caindo do mesmo jeito, da mesma forma, 2023, 2024, só botaram uma imagem aí e escreveram de novo a questão. Certo? 2021, a gente tem uma questão que gira em torno desse mesmo conceito. Eu vou passar aqui para você ver logo o comando dessa questão. Olha só, aqui na questão 7, ele vai perguntar, ó, concentrações mais elevadas desses compostos são encontradas em quem? Então, mais uma vez, falando sobre a bioacumulação desse modelo agora, é perguntando para você em quem esse material vai ser mais acumulado. Geralmente, levando em conta aquela parte de dinâmica trófica, vai estar relacionado com o indivíduo que está mais no topo da cadeia alimentar. Então, olhando para essa cadeia alimentar descrita, a gente vai olhar para os golfinhos, que são os predadores de topo, tá? Então, a gente vai ter aí o fitoplâncton, que são os produtores. Depois a gente vai ter aí os peixes herbívoros, depois as esponjas, depois, na verdade, a gente tem ali as algas macroscópicas também como produtores, certo? E a gente vai ter aí peixes herbívoros comendo algas e esponjas também se alimentando aí de fitoplâncton ou até mesmo de outro material que esteja ali, né, disperso, né, suspenso, na verdade, na água. E a gente tem os golfinhos se alimentando dos peixes no final da cadeia alimentar. Então, eles seriam o que mais acumula. Tá? Então veja que gira em torno dessa mesma pergunta. Então isso é mais um tipo de questão que não só caiu aqui no Enem 2021, ele caiu em outros Enems anteriores também, essa mesma perguntinha. Ah, tem uma cadeia alimentar assim, assim, assado. Quem é que acumula mais esse material? Quem é que vai ser o mais afetado? E sempre a mesma pergunta. Então é um tipo de questão que quando você bater o olho e ver, você vai dizer, poxa, eu sei que tipo de questão é esse, aumentei o meu número de acertos porque eu lembro desse tipo de questão. Então, esse tipo vai te fazer garantir mais acertos em biologia. O terceiro e último tipo que eu te prometi aqui é exatamente o que está relacionado com a biotecnologia, que é esse daqui, ó. Qual o procedimento biotecnológico prévio é recomendado nessa situação? Então, olha só, ele sempre busca de você a identificação do processo biotecnológico. Ele quer saber qual a técnica da biotecnologia que está sendo utilizada para fazer aquilo ali. Tá? Esse é o grande modus operandi do Enem para a questão de biotecnologia. Uma outra variação disso aí é o que a gente pode ver abaixo. Ele vai dizer, ó, a técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de. Então, qual é essa técnica? Ele quer o nome. Aí você vai saber aqui, ó, é uma planta transgênica. Então, só poderia ser o quê? Uma transgenia, tá? Então, a gente vai ver transgenia aqui. Nessa 10, ele vai falar o seguinte: as bactérias modificadas passaram a produzir a insulina humana porque receberam, então, conhecimento da técnica, mais uma vez, a sequência do DNA codificante da insulina humana, que é o processo de transgenia, de DNA recombinante. E em 2014 caiu uma questãozinha igual àquela de 2020. Olha só perguntando, do ponto de vista biotecnológico, qual é a técnica representada a seguir? Aí você vai lá e bota o quê? Ele quer o quê? Ó, a planta é classificada como uma planta transgênica, é a técnica de transgenia. Então, até o mesmo método foi utilizado de novo, da mesma forma que caiu aqui em outros anos. Então, esse é um tipo de questão que vai te fazer garantir outras questões em biologia. Qual é o tipo, professor? Sempre perguntar qual é aquele processo biotecnológico. É muito comum ele fazer essa pergunta.
Uma outra variação desse tipo de questão seria, ele te dá o processo biotecnológico e te pergunta qual é a característica dele. Então, como ele fez aqui nessa questão letra 10. Né? Ou letra 10 é fogo, né? Número 10 é para você pegar aí no ar, beleza? Quem sabe faz ao vivo. Nessa questão número 10, quando ele pergunta aqui, essas bactérias receberam o quê? Então ele está perguntando sobre os pormenores da técnica, como essa técnica é realizada. Então a gente entrega a cópia do DNA que fabrica aquilo ali para a bactéria fabricar do jeitinho que é nos seres humanos, tranquilo? Então a gente fornece uma informação por meio da técnica de DNA recombinante. Então aqui 3 tipos de questões para você mapear aí nos seus estudos, e não só te dei esses 3 tipos de questões, como eu te mostrei que elas já caíram, né, em vários outros Enems, tá? E até Enems recentes. Então isso aqui é o ouro do ouro da biologia. Então fica comigo aqui no canal, porque eu quero te ensinar a biologia da melhor forma e te trazer esse olhar estratégico. Eu quero te entregar os verdadeiros óculos de biologia no Enem para você enxergar por meio deles o que você precisa para ter a sua aprovação e um bom desempenho. E se você quer aprender dessa forma, eu tenho um link aqui para você resgatar 15 dias de graça da plataforma da M Academy, estudar não só biologia por lá, mas química, física, matemática, todos os simulados da gente, 15 dias gratuito para você. Só clicar aqui embaixo e eu te espero lá dentro da AM Academy, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!